Paz do Senhor, meus irmãos, queridos amigos e familiares. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, né? Lutando contra as garras do inimigo, que a luta é grande, a luta é decorrente, nós temos que ficar firmes. E hoje eu vim falar um pouco de demônios, né? Jesus pede e pediu muito para que expulsássemos os demônios. E hoje em dia, nas igrejas não está mais assim. Ninguém expulsa mais demônios, parece que estão de férias e não fazem mais mal a ninguém, né? Então, o povo parou de expulsar. Agora é só bênção, glória, dinheiro. É isso, irmãos? Então fica assim, é só coisa boa. A igreja agora tu senta e só escuta coisa boa. Você vai ser empresário, você vai ter carro, você vai ter um casarão, mas esquece do principal, que é a salvação. A salvação é essencial, né? Sem a salvação, que adianta ter todos os bens e ouro na terra e não ter a salvação? É incrível como hoje são pregados essas coisas, né? Essas coisas são erradas, infelizmente, porque todas as coisas serão acrescentadas. Procurai no reino de Deus e a salvação e as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, é assim que temos que fazer. A palavra de Deus, ela é correta. Deus, ele não mente. Só que agora as pessoas estão indo para o lado errado e as ovelhas estão indo para o mesmo caminho, estão indo para o buraco. Nós temos que ler mais a Bíblia, falar mais com Deus, jejuar. Aqui eu anotei algumas coisas, né? Que eu tenho estudado, eu tenho aprendido. Eu estava sem celular por muito tempo, fiquei 5 meses sem celular. Então agora eu estou voltando, né, com o celular e estou começando a estudar novamente, porque sem celular hoje é complicado para você fazer as coisas, né? Então aqui eu vim falar de Jesus exorcista. Exorcista por quê? Exorcista porque é um Jesus que expulsava demônios. Hoje o Jesus não expulsa mais demônios, né? Sim, na linguagem dos pastores. Os demônios estão de férias. Então hoje é o Jesus que te dá as coisas. É o Jesus que te dá a casa, é Jesus que te dá um carro, é Jesus que te dá dinheiro, que te dá um emprego bom, é só esse. É só isso. Só bênção. Mas para ganhar a bênção nós temos que lutar, passar no deserto. Para Deus ele é correto. Ele não vai sair dando as coisas para você de mão beijada, porque Ele sabe que você vai cair. Ele sabe que você não vai conseguir. Você vai esquecer que Ele existe. Isso é fato. Hoje, por isso que só falando em bênção, 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 e você vai indo para a igreja só sobre as bênçãos de Deus. Não vai pelo estudo, não vai pela palavra, não vai pela salvação. Você vai querendo ganhar as coisas que o pastor está falando, não é Deus. Deus, ele não diz para você que vai te dar um carro, vou te dar uma casa, que você vai... Não, irmão. Espera no Senhor, é o momento dele, não é o seu. Então eu vim falar desse Jesus exorcista que expulsa demônios que hoje os pastores não falam. Então os exorcismos se destacam entre milagres de Jesus em geral. Em primeiro lugar, existem aqueles que simplesmente não creem na existência do diabo e dos demônios. Aqueles que não creem, não creio não. Não existe não, isso é papo furado de crente. A nossa vida é tranquila. O mundo apareceu do nada e não tem demônio, não existe nada. E acreditam que estes seres sejam folclóricos, mitológicos,
frutos da crendice popular ou até mesmo invenções dos cristãos. Né? Porque o povo pensa que o cristão inventa, tudo é diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. Há aqueles que atribuem ao diabo e aos demônios toda a culpa por tudo que acontece de ruim no mundo. Né? Tem muitos que fazem isso, tudo é culpa do diabo, é o diabo. O cara traiu a mulher, é culpa do diabo. O cara voltou a beber, é culpa do diabo. Eu muitas vezes fazia isso quando eu bebia. Eu bebia, culpa do diabo, não. É eu também. Eu também tenho culpa, porque eu continuo naquilo ali. Porque eu continuo, se Deus está falando, se Deus está mostrando que eu estou no caminho errado, que a bebida é errada. Então, eu tenho culpa, e a culpa é minha. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor para mim, para que eu ande correto com Deus. E são pessoas que estão acostumadas a demonizar a causa de todos os infortúnios, tragédias e imoralidades que acontecem, em vez de assumirem a sua parcela de culpas nos casos que assim for exigido, pois são seres responsáveis pelos seus atos. É aquilo que eu falo, são os meus atos. Quem erra sou eu. Eu voltei a beber, o erro é meu. Não é, vou botar a culpa no demônio, que é o diabo, alguém botou uma culpa. Não, eu tenho que parar e pensar, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, eu não vou trair mais. É assim. Se você der esse primeiro passo, você vai ver como é que sua vida vai mudar. Você vai ver como é que Deus vai esplandecer dentro da sua casa, dentro da sua família e dentro da sua vida. Então, e acabam caçando toda a culpa nas costas do diabo e de seu séquito, os demônios. Encontra-se aqueles que creem que o diabo e os demônios existem, mas que subestimam o seu poder. Os partidários de tal pensamento veem o diabo e os demônios como serem já fracassados, derrotados e vencidos. Dessa forma, não os encaram como ameaças reais, poderosas e atuais que os estão espreitando a todo tempo, objetivando destruí-los. Não acredita, infelizmente, que ele tem poder, que Satanás ele tem poder sim para destruir a sua vida, se você deixar e der brecha. Por muita coisa tem, mas por isso você tem que andar na linha. Se não andar na linha, o inimigo vem e abraça. Isso é fato. E aí aqui nem é preciso comentar que tal postura é extremamente perigosa, porque não leva em conta o tamanho perigo que as forças das trevas representam. As forças das trevas, elas representam muita coisa ruim. Se você der brecha, não adianta, eu falo porque eu passei muito por isso. E nós temos que vigiar. Por isso que na palavra de Deus, vigiai de noite, para que não caímos, pois senão vamos cair, é certo de cair. Por isso que Deus fala, vigiai de noite. Então vigia de noite, não durmas. Os demônios agem através de possessão, o diabo através da sedução e tentação. Então temos que prestar muita atenção. Porque na palavra de Deus, em Mateus 10:1, Deus fala, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, o que Deus quer nisso é que temos que expulsar o demônio, porque se você não expulsar o demônio que existe na pessoa, e você deixar ela entrar na igreja para ser curada normalmente, ele vai cair. E você vai estar errado, pastor. Quando a pessoa entrar, é expulsar o demônio que há nele. Porque ele vai frequentar a igreja. Não deixa que Deus vai expulsar. Ele é tranquilo, pode ficar aí. Você é alcoólatra, mas daqui a pouco você vai melhorar. Não. Ele pode melhorar no princípio. No começo ele vai melhorar sim, ele vai estar lá. Mas depois ele vai cair.
porque não expulsou os demônios. Se expulsar, acabou. Ele vai firmar os passos dele com Deus. E ele vai viver uma vida plena até a vinda do Senhor Jesus. É assim que Deus quer. Não é da maneira que você quer, não é a maneira que eu quero. É a maneira que Deus quer. Ele quer dessa maneira. Expulse e ele andará correto. Se não expulsar, lá na frente ele vai cair. É só você parar para pensar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes ninguém expulsou o demônio e aí fica aí vai na igreja, daqui a pouco, pum, cai. Aí bebe. Não expulsa o demônio, pum, cai de novo. Aí faz outra besteira de novo. E assim vai vivendo. Então você está botando a sua ovelha para ir para o inferno. E não é isso que Deus quer. Então vocês acordem. Acordem na hora de pregar, na hora de falar. Temos que falar a verdade. Temos que expulsar o demônio, sim. E ele existe, sim. Mas também tem coisas suas também. Se você der o primeiro passo e não aceitar, não vai ter demônio que vai entrar na sua vida. Agora, se você der brecha e deixar ele entrar, um abraço. Aí fica difícil. Então, fica essa palavra aí. Ela é mínima, mas ela é correta e simplesmente toca no teu coração para que você venha mudar, para que você não venha deixar o inimigo entrar. Tá bom, meus irmãos? Fica na paz e uma boa noite.